Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós temos nossa primeira aula do segundo bimestre e nós vamos falar em biologia sobre as características gerais dos vegetais. E os vegetais, eles possuem um reino, que é o reino plante, tá? É o reino dos vegetais, o reino das plantas. E nós temos algumas características desse reino. Eles são eucariontes. Por que eles são eucariontes? Porque as suas células possuem cariotecas. Se possuem cariotecas é porque elas possuem núcleos, né? Lembra que em volta do núcleo tem aquela membranazinha chamada carioteca? Então, outra característica do reino plant é que eles são pluricelulares, possuem muitas células, tá? E outra característica é que são autótrofos. Por que autótrofos? Porque eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E o reino vegetal ele está na base da cadeia alimentar, porque eles são os produtores, certo? Bom, nós temos umas estruturas que vocês já conhecem dos vegetais, que são as raízes, os caules, as folhas, as flores, né? Frutos. Mas nós vamos falar hoje de uns grupos que eu acredito que vocês ainda não tenham visto em outras séries anteriores, né? Que são 4 grupos. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar das briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte, ou seja, elas são bem pequenas, tá? E elas são avasculares. São as únicas plantas que são avasculares. Lembrando aquele macetezinho, quando tem um azinho na frente que não possui alguma coisa. Então, nesse caso aqui, avasculares não possuem vasos condutores. Então, as briófitas são avasculares. E elas são bem pequenas, elas podem chegar no máximo 20 centímetros, tá? Elas necessitam da água para sua reprodução, porque os gametas, tanto masculino quanto feminino, eles nadam, tá? E se juntam para que possam reproduzir. E as briófitas também têm umas pequenas estruturas reprodutivas. Essas estruturas, elas soltam os esporozinhos no solo, onde vão surgir outras plantinhas. Os exemplos das briófitas que nós temos são os musgos, tá? Os musgos, eles vivem em lugares úmidos, tá certo? Em lugares sombreados, inclusive vou deixar uma tarefinha para vocês. Pesquisem aí, tá? No livro de vocês mesmo tem sobre esses exemplos das briófitas, tá, gente? Vamos falar também agora sobre as pteridófitas. As pteridófitas, elas são vasculares, ou seja, elas possuem vasos condutores. E enquanto lá nas briófitas, que eu esqueci até de falar algo interessante, lá nas briófitas são avasculares, elas não possuem raiz, caule, folhas verdadeiros, elas possuem umas estruturas que são semelhantes, que são os rizoides, os cauloides, os filóides, tá? Inclusive, um exemplo que os rizoides, eles fixam, né, a planta no solo. Já as pteridófitas não, elas são vasculares, ou seja, elas possuem vasos condutores. Enquanto nas briófitas, essas seivas são passadas célula por célula, bem lentamente, já nas pteridófitas não. Elas já são feitas de uma forma bem rápida, porque elas possuem estruturas verdadeiras. Elas possuem caule, flores, ou, aliás, folhas, né? E caules, folhas. Não são as outras estruturas diferentes das briófitas. Tá ok? Então, os principais representantes das pteridófitas são as samambaias, são as avencas, tá? Elas vivem também em lugares sombreados, lugares úmidos. E algo em comum que existe entre as pteridófitas e as briófitas é que elas necessitam da água para se reproduzirem. Da mesma forma, os gametas eles nadam, né, até se juntarem, onde eles vão fecundar, vão reproduzir novas plantinhas, ok? Na próxima aula nós iremos falar sobre os gimnospermas e angiospermas.
E também falarei a página onde vocês vão encontrar esse assunto no livro de vocês, tá bom? Estudem e realmente fixem esse assunto nas mentes de vocês, tá? Que esse é o primeiro assunto nosso daqui do segundo bimestre, ok?